para a Folha. Vocês sabem, você sabe o que é o recenseamento? Eu imagino que seja, tipo, algumas pessoas ou animais juntos. Hum, mas censo você sabe o que é, né? Sim, um O que que é? enrolamento, Hã? um enrolamento, sei lá. Tá, mas vocês sabem o que é... Quando o IBGE faz o censo, o que que você sabe? É um conjunto de realidades, sei lá, Conjunto de quê? da realidade das pessoas que eles vão lá e perguntam. Sim, muito bem, Giovanni, é isso mesmo. É um conjunto de respostas, né? Tipo uma amostra da população, que eles fazem perguntas para depois expandir esse resultado e imaginar que se tantos por cento é assim, deixa eu só atualizar aqui. Então a população pode ser que seja assim, né? É isso que é o recenseamento, que está falando ali em cima. Então o cara do recenseamento passa, mas só que se vocês não sabiam o que era recensear, teria que ter procurado no dicionário, tá? Que é a que está falando ali. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber Ah, no quantas Google, pessoas governa, tá? Então ele aqui está falando que São Paulo vai pesquisar pela população para saber quantas pessoas tem. Isso é o recenseamento. Então, oi, pode falar. no Google tá dizendo que recenseamento é um ato ou efeito de recensear ou arrolamento de pessoas ou animais. Sim, Recensear. arrolamento, aí tu teria que procurar o que é arrolar, né? É, eu acho que não ajudou muito. O dicionário seguido acontece isso, Giovanni, era o Bruno, era o Giovanni, né? É, Que um conceito leva para o outro. Então, aqui, poderia ter procurado direto no verbo recensear, mas também o primeiro sentido ia ser ato ou efeito dele. Mas entendi. então é essa contagem da população e não é só do número de pessoas. A cada 10 anos, eles passam de casa em casa com tem dois tipos de questionário. Um questionário curto, e a cada 10 casas, uma ganha o questionário comprido, que é mais ou menos umas 2 horas de entrevista, e eu sei porque eu fui sorteada para esse questionário comprido, então depois, a cada vez, eles fazem sempre o comprido comigo, para manter para manter a história, né? E ali eles ficam sabendo muitas informações sobre a população, tá? Então, isso aqui é um recenseamento do IBGE. E o que, que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia. Isso mesmo. Isso, Geografia e Estatística. Muito bem. Oi, Luana. É isso mesmo que é o IBGE, que a gente estava estudando as siglas, né? E essa é uma sigla que vocês estudam bastante. Muitas vezes, as informações que a gente tem para escrever um texto e tal são Em geografia a gente estuda muito. muito, né? Aham. E porque é muito importante que as pessoas não inventem os dados. A gente diz, 97% da população, e aí é 97% baseado em quê? Às vezes é baseado no IBGE, tá? Nesse censo, nesse recenseamento da população. E aqui está perguntando, então, a característica marcante do gênero crônica. E eu achei bom da gente ver nessa questão que às vezes aparece esse tipo de dificuldade numa prova, no Enem ou num concurso, que é quando todas as questões parecem que tem coisa certa. Bom, se todas as questões têm coisa. Alguém tentou entrar, mas não aparece o quadradinho aqui. Quando, quando todas as questões têm alguma coisa certa, o que vai me fazer acertar a questão? Tirar uma questão dali? Ver qual que não tem nada de errado. Isso, Tiago, muito bem. Então,
se todas têm uma coisa certa, o que vai me fazer escolher a errada é alguma palavra-chave errada nas outras, tá? Ou, às vezes, tem uma que é mais certa, que está mais completa. Então, vamos ver. Expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra, isso é uma característica da crônica? Não, porque a crônica não evoca imagens. Ela até pode evocar, né? Pode usar a figura de linguagem, por exemplo, que é um jeito de evocar imagens. Mas ela não é obrigatoriamente um tema de forma abstrata, tá? E buscar apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra é como se fosse, por exemplo, ou usar a figura de linguagem ou a fábula. A fábula apresenta a ideia de uma coisa por meio de outra, porque ela faz os animais agirem como se fossem pessoas, tá? Mas também aqui poderia estar falando da figura de linguagem. Então, mas a questão é que a fábula, a crônica não fala de forma abstrata, né? Então, tira-se essa. Segundo, manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo, em um só espaço, é a crônica? Não. Qual é a palavra-chave aqui para tirar essa alternativa Fiel. daqui? Fiel, ela não é obrigada a se manter fiel aos acontecimentos. Qual é o tipo de texto que se mantém fiel aos acontecimentos? Não, sei lá. Romance. O romance é obrigado a se manter fiel? Não sei. Uma notícia. Notícia. Luísa, pode falar. Não, histórias assim de ficção ou de romance, ação, não são obrigadas. Isso, muito bem, não são obrigadas. Mas o Tiago, então, falou nas notícias. As notícias deveriam se manter fiéis aos acontecimentos. Ou um texto científico, né? Então, eu vou relatar, vou fazer um relatório, eu tenho que me manter fiel aos acontecimentos. Eu não posso ficar viajando, fazendo coisas figuradas. Letra C. Contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os pouco a pouco. Isso aqui tá com cara de qual texto? Qual tipo de texto? Ficção, literatura. Ficção, literatura, perfeito. Porque tem um enigma, construir os personagens psicologicamente. Nós vimos que na crônica os personagens são construídos assim, bem com 2 ou 3 características só, né? E que logo já se sabe, é a dona de casa, é o padeiro, o carteiro. Não tem essa revelação pouco a pouco, nem dá tempo para isso, tão curto que ele é. D. Evocar de maneira satírica a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter as pessoas informadas. Certo. Tá certo? Eu botei essa. Quem não botou essa, não botou por quê? Quem pode responder? Tá. Não é justo. Só por causa Bruno. que Oi, Bruno. nós... Por que tu não botaste essa? Escolhe uma palavra aí que excluiria essa para ti. Não precisa ser, tipo, vida na cidade e também tu não precisa transmitir ensinamentos. Muito bem. Ainda tem mais uma coisa que também não. Para manter as pessoas informadas. O objetivo da crônica não é informar assim como se fosse uma notícia, né? Até que a vida na cidade ele evoca, mas o objetivo dele não é transmitir ensinamentos práticos, tá? E também o objetivo não é manter as pessoas informadas. A gente pode até informar. E, muitas vezes tem alguns cronistas que, quando eles fazem a crônica, a gente fica sabendo de filmes ou de livros porque a pessoa, muitas vezes, por exemplo, a Marta Medeiros é uma cronista
que em muitos, eu acho que em quase todas as crônicas dela, ela fala de algum livro ou algum filme, principalmente livro. No meio, assim, ela diz, como no livro tal. Então, a pessoa se informa indiretamente, né? Mas não é esse o objetivo da crônica. Então, essa aí fica fora também, porque ela não tem esses dois objetivos, de transmitir ensinamentos e de manter as pessoas informadas. Ela mantém até informada, mas não dá para se dizer assim, eu sou uma pessoa super bem informada, eu leio um monte de crônica, tá? Eu posso dizer que eu sou formada daí. Isso aí ajuda na formação da pessoa. E o último, valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que recebe tratamento estético. Então vamos ver. A crônica se vale de um tema do cotidiano como ponto de partida? Sim. Sim. Para a construção de um texto que recebe tratamento estético, o que quer dizer isso? O que quer dizer receber tratamento estético? Que tipo de linguagem se usa num texto que pode receber tratamento estético? Por exemplo, pode-se usar uma linguagem um pouco mais poética, um pouco mais com figura de linguagem, conotativa, tá? Que, se fosse só que ela vai se valer de um tema do cotidiano, como o jornal, não pode, né? Receber tratamento estético nesse sentido de ficar muito subjetivo. Aqui, a crônica pode ficar subjetiva, pode ter que ser interpretada. Então, é a letra E, tá? Eu resolvi corrigir essa hoje, primeiro porque muita gente escolheu outra alternativa. Então, eu queria mostrar qual é a palavra em cada uma que não faz aquela alternativa C. E aí, outra para vocês terem corrigido. A número 2 ficou muito legal, de muitos alunos. Quem é que gostaria de ler a sua? Eu não gostei da minha. Mas eu não tenho ela aqui, então. Alguém gostaria de ler? Calma, um de cada vez. Bom, então ficamos sem essa honra. Gente, o combinado com a turma não foi de todo mundo deixar a tela aberta? A câmera? Oi, Camila. Agora que eu te vi. Deixem a câmera aberta. Pelo menos nesse momento todo mundo abre para eu ver vocês. Oi, Matheus. Eu tinha ido no banheiro, prof. Eu tava esperando muito. Mas voltei agora. Por que Quem a câmera do falou? Matheus tá toda borrada? É porque E? a câmera é horrível. Ah, tá. Câncer Não no importância. Brasil. Pode ficar borrado desde que a gente veja que é ele. Não consigo ver. Giovanni, deixa eu te ver. Oi, Luana. Então, deixa eu anotar quem eu não tinha anotado que chegou depois. Bruno. Beleza, quando Yasmin. liguei a Não câmera, estou não te tá. vendo. Oi, Giovanni. Estou te vendo. Vitor, Oi. já vi. Yasmin, não vi. Luísa, tô vendo. Tô aqui, prof. Cadê? Luara, tô vendo. Mas Yasmin, não tô vendo. Aparece aí. Luana, sim. Luana, sim. Bruno. Ó, quem eu continuo sem ver. Duda. Lins. Henrique. Yasmin. Duda, vi. Quem mais? Yasmin e Henrique. Esses dois não estão mais aí? Foram embora? Henrique?
Lins. O Lins disse que vai ligar a câmera daqui a 2 minutos. Tá, e a Calma aí, Yasmin? prof, é rapidinho, tá? Não, não pode. Não faltou ninguém, então, hoje. Que bom. Tá. Agora nós vamos falar de neologismo. Esses 3 que faltam ligar a câmera, podem ligar, tá? Devem ligar. Não, tem mais gente que não ligou. Luana, eu já vi. Henrique, eu não vi. Lins e Yasmin. Vocês viram a folha que eu mandei sobre neologismo? Não. Mas receberam, né? Sim. Sim. O que a palavra neologismo faz vocês pensarem? Novo. Novo. Uma palavra nova, né? Sim. Uma palavra que não tinha na língua e que agora começa a ser usada. Pode ser uma palavra que vai ficar no dicionário, como a gente viu, por exemplo, quando quando acontece um estrangeirismo, muitas vezes ele entra no dicionário, tá? E às vezes não, às vezes aquele neologismo é usado só naquela situação, naquele grupo, tá? Às vezes ele vai acontecer porque uma coisa nova foi inventada. E essa coisa nova precisa de um nome, né? É da nossa natureza querer colocar nome nas coisas, tá? Então ele vai ser inventado aí. Outras vezes, como eu botei ali no grupo, na folha, a palavra já existe, mas ela é usada em outro contexto, como a palavra irado. O que quer dizer irado para vocês? Como que é a palavra? Uma coisa legal. Irado. Ah, irado. Tem o sentido de a pessoa tá muito brava. Daí você fala, tá irado. Muito bravo, e o outro, muito Uma legal, coisa né? legal. Sim. Então, a palavra irado, ira, na origem, ela tem a ver com fúria, com uma raiva maior ainda. Mas, com o tempo, ela tomou essa conotação bem atual, isso é uma coisa bem atual, tá? Quando eu era pequena, não era com essa conotação, e quando vocês eram pequenos, ela tinha essa conotação. Mas... Tá? A mesma coisa, legal, a mesma coisa, que barato. Vocês já ouviram alguém dizer que barato? Que Sim. significa? Sim. As pessoas mais antigas, né? Assim, tipo eu. Eu falo barato até hoje. Porque tu repete o que alguém de 40, 50 anos diz, né? Tá? Então, são palavras que já existiam como palavra e que pegaram um novo significado. Então, é um outro tipo de neologismo, que é esse neologismo semântico. E também existe um outro neologismo, que é o da palavra que está igual, mas que dentro de uma expressão ela toma outro significado. Por exemplo, maior saia justa. O que significa maior saia justa? A situação chata, desconfortável. Uma situação que deixou a pessoa sem jeito, desconfortável, né? Então, não tem a ver com uma saia. Oi, Gabriel. Não tem a ver com uma saia verdadeira, justa. As ideias, né? Tá? Então, dentro daquela expressão, a palavra tomou um novo significado. Tá? Então, esse tipo de neologismo se chama um neologismo sintático, porque depende das outras palavras que estão ali. Tá? Todo mundo entendeu? Agora, Bruno, tu tens uma novidade, assim, que tu inventaste, né? Uma coisa que tu inventou por esses dias. Já tem nome? O quê? Ah, o Bruno fez um filho, mano. Já tem nome a tua invenção? Qual invenção? Tu não inventou uma coisa nova?
Ah, sim, eu peguei um vídeo do YouTube, porque eu tava com muito tédio. Daí eu É, fiz meio que um holograma com o isso. celular. Já tem nome isso que tu fizesse? Não. Porque, ó, um holograma normalmente não é feito por Holograma. celular, né? Normalmente não é feito com um vídeo do YouTube. Talvez o fato de que são coisas diferentes que tu usaste para fazer uma outra coisa, que aliás achei genial, tá? Achei muito, muito legal. Pode ser que tu ponhas um nome nisso, né? Em vez, por exemplo, não estou dizendo que tu tem que botar, mas que digamos que que tu fosse começar a fazer vários assim. E em vez de dizer é tipo um holograma feito, só que é feito com tal jeito, e que provavelmente ia acabar acontecendo. Provavelmente ele ia inventar um nome, tá? E isso seria um neologismo. Se depois essa moda passasse, digamos que tu ensina para alguém, 2 ou 3 pessoas fazem, mas depois vocês passam para outra coisa. Provavelmente a palavra morreria junto. Mas se a partir disso muita gente começasse a fazer e de repente tu vai trabalhar com isso, te conta, né? Provavelmente essa palavra ia acabar entrando na língua, tá? Agora, como é que um neologismo se forma? Junta umas letras aleatórias? Não, né? E como é que ele se forma? Tem que ir de Tem esse acordo aí que com a regra da língua portuguesa. Muito querer. bem. Provavelmente ele vai se formar com um dos processos que a gente estudou. Né? Provavelmente eu vou pegar uma palavra que já existia e vou acrescentar um negócio depois, ou um negócio antes, Usar uma palavra que já existe, portanto. tá? Uhum. Provavelmente eu vou pegar 2 palavras e vou grudar e vou formar uma terceira palavra, que a gente faz muito isso, né? Não. Esses dias morreu um ator, o Flávio Migliaccio, e agora ele era bem velhinho, tá? Tinha 85 anos, mas quando ele era jovem, fazia um papel de Shazam xerife, ele era o xerife, e eles tinham uma Aquele velhinho lá? Uhum. Ah, tô ligado com o que. E ele e o Shazam tinham uma camicleta. O que era uma camicleta? Aquelas bikes que você pedala deitado. Bike, o quê? Pedala deitado, né? Pedala deitado, mas por que era cami? Porque é uma cama. Ah, entendi. Entendi. Ó, seria outra palavra, a mesma palavra, mas com outro significado. No caso deles, eram uns pedaços de um caminhão, ou uma caminhonete, que tinha que pedalar. Então, era caminhão e bicicleta, virou uma camicleta. Então, foi um neologismo, uma palavra que inventaram para aquele meio de transporte, e formado por qual processo? Derivação. Junção de duas. Ó, caminhão, bicicleta. Juntou, virou camicleta. O que era isso? Tem um nome específico para isso? Tem. Isso é falta do que fazer, na verdade. Vejam, quando eu pego uma palavra inteira, outra palavra inteira, e quando elas se juntam, acontece uma alteração sonora. O que era isso? Não sei. Pego perna, pego longa, e junto as Eu duas sei e que dá tem aqui, eu não me lembro o pernilongo. nome. Como era o nome disso? Perna longa. Composição por Aglutinação. aglutinação, Thiago, muito bem. Tá? Por aglutinação. Então, quando aglutinava era quando acontecia alguma alteração na junção dessas 2 palavras. Tá? Então, a folha que vocês receberam, deixa eu dizer qual é.
Não, vocês receberam 23, né, agora. Que também era de crônica. Vocês não receberam a de neologismo? Não sei. Eu não fiz a de português ainda essa semana. Eu recebi. Eu não A única, recebi, prof. Eu a única de recebi. português que eu olhei foi a do diário. Eu não entendi o que tinha que fazer. Vamos fazer 150 tarefas, daí não tem como olhar tudo. Não, Sim. do diário também, mas... Deixa eu só ver. Tem que fazer umas páginas do livro, não é esse? Isso, tá. Vai estar aí a do neologismo. Tá lá do Alibaba, lá. Alibaba. Alibaba. Não é? Essa aqui. Olha, 23. Então, respeita. Deixa eu botar aqui para Mas você. então, se for isso daí, eu já vi. Se duvidar, eu acho que eu até já Nessa, fiz. peraí que eu vou compartilhar. Eu já fiz. Página 23. É. Eu já fiz. Era aquela lá da neve dos caçadores. Do quê? Dos caçadores lá. Não. É, página 23 é isso. Não, é na página 82, 84. a página 23 que eu mandei, Tiago. Essa aqui, ó, que eu tô botando aí. Tá, eu perguntei. Oxi, Mas vocês não estão A página recebendo, 23. né? Essa que eu compartilhei? eu recebi, só não fiz. Peraí, não tá aparecendo ainda? Porra. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa aqui, ó. Tá? Ela vai falar de neologismo e vai falar desses tipos de neologismo aí, que eu falei hoje. Tá? Quando forma um novo conceito, quando é a mesma palavra, mas ela pega outro significado. E aí tem os exercícios da página 82 até a página 84. Tá? Tem Sobre que te neologismo. mandar esses exercícios do livro? Não entendi. Tem que te mandar os exercícios do livro? Sim, pode mandar uma foto. Prof, mas quando tu manda assim, qual que é o prazo pra mandar? Que eu nunca sei o prazo. O prazo de português, como eu não ponho uma data, normalmente é de segunda a sexta. Na sexta você manda. Mas eu continuo recebendo durante o fim de semana. Tá tudo bem. É por causa que tem professor que, tipo, não deixa claro se é pra entregar, se é pra deixar em casa. Daí eu não sei o que eu faço. Não, tudo é para entregar. A única coisa que não é para entregar, se quiser pode deixar para acumular, é o diário, que vocês podem acumular e me mostrar ele no fim, e podem, ao longo da semana, ir me mostrando só a tarefa especial. Prof, Ô, prof, pera. qual que é a tarefa especial tem que mandar pra ti? É como eu já falei, é assim, ó, vou mostrar. Tudo que eu mando para vocês, eu anoto aqui, deixa eu ver se vocês enxergam. Eu já... Aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo enxerga? Ó. Eu não tô enxergando. E daí, Agora essa tarefa do diário, quando a Cíntia me pergunta assim, muita gente não está fazendo, a do diário eu não conto, tá? Eu deixo ali e digo, tem o diário. Porque o diário eu pretendo que vocês escrevam todo dia um pouquinho. Ou todo dia um parágrafo. E depois vai ter dias que vocês vão escrever mais. Tá? Tá, ô, prof, mas à medida que... Só para terminar. À medida que vocês vão me mandando, por exemplo, a colagem ou o texto sobre a música, eu já marco ali do lado do nome da pessoa que aquele texto ali ela já entregou. Mas então, aqueles textos especiais da semana tem que mandar? Tem que mandar. Ai, prof. Eu achava que era pra deixar só no diário, não mandei nenhum até agora. Tiago, tem que mandar ou pode me mostrar tudo no fim. Tá? Quem está mandando, eu já estou marcando. Quem não está mandando, não está ganhando ponto negativo, porque vai me mostrar tudo no fim. Só que o que acontece? Já que pode me mandar no fim, tem gente que não está mandando, não está fazendo. Esse que é o problema. Vai ter que fazer tudo no fim. Camila, e eu não estou recebendo as tuas tarefas. Matheus também, só recebi 2. Tá? Aí é mais preocupante, das tarefas em geral.
Vocês já têm 23 tarefas, 24 agora. 24 tarefas de português. Se vocês não mandaram nenhuma, vai ter uma hora que eles vão sentar para fazer 24 coisas. Imagina que loucura. Você viu como é que eu não fiz, prof? Camila, se tu manda todas, tu tá mandando pro e-mail errado. Eu até já falei para a Cíntia, os alunos que não têm mandado, que é preocupante. Mas se tu tá fazendo, menos mal, Camila, porque daí é só pegar de novo e mandar pro meu e-mail certo. Então, abre outro e-mail. Se é um problema no teu, abre outro e-mail e começa a usar o outro, tá? Tiago, as tarefas do diário, de quem me manda, eu anoto. De quem não me manda, fica em aberto, não tem multa, não tem nada, não tem zero. Porém, à medida que vocês vão me mandando, eu já vou marcar. Quem não mandar agora, quando a gente voltar, eu vou pegar o diário e vou procurar essas tarefas especiais e vou dar uma olhada nas outras páginas. Entenderam? Uhum. É que um diário não faz sentido deixar para escrever todo no fim da coisa, porque aí não é um diário. É um livro sobre a coisa. Sim. Ô, prof, mas olha aqui, a gente... O que a gente tem que fazer essa semana? Eu não entendi muito bem. Né? Quem é que entendeu dessa semana? Quem é que entendeu a dessa semana? É pra pegar uma página que tu mais gostou? Uma coisa assim. Ah, entendi, Luara, o que você quer dizer. Você, a partir dessa semana, em vez de mandar uma especial toda semana, eu vou mandar uma especial a cada 15 dias. Nos outros dias, vocês podem fazer livre. Ou seja, vocês podem escrever do jeito que vocês gostam, sobre o assunto que vocês querem. E se vocês ficarem sem ideia, vocês podem pegar as ideias anteriores. Por exemplo, eu adorei fazer aquela da série. Então, eu vou lá e naquela semana, acho que foi a terceira semana, eu escrevi sobre uma série. Agora que é a 9ª semana, que eu já devo ter visto não sei quantas outras séries, eu escrevo sobre outra série. Uhum. Ah, hoje eu estou sem ideia sobre o que eu vou escrever. Pega uma daquelas folhas, lê e vê, eu posso escrever sobre um sentimento, sobre uma outra pessoa, ou sobre uma notícia que eu ouvi. Ah, boa ideia, eu vou escrever sobre tal notícia. Entenderam? Sim. Ô, prof, vocês então essa semana não tem nenhum especial? É só tema livre. Daí semana que vem que vai ter? Isso. Aí a semana que tá. vem vai ter. Tá? Entendi. Uhum. Mas tema livre, mas é para escrever. Não é tema livre, então não tem. Não, sim, entendi. Tá? Mas eu tô escrevendo tudo que eu faço no meu dia, tipo, ontem. Ontem eu escrevi hoje por causa que daí eu consigo falar tudo que eu fiz. Eu não paro na hora que eu termino a janta. Tipo, agora de manhã que eu escrevi o do dia 19. Amanhã eu vou escrever do dia 20. Tá. E aí vai. Tiago, isso aí dá certo, porque hoje as coisas de ontem ainda estão bem vivas para ti. Mas se tu deixar para escrever a semana que vem, já não tem nada a ver. Sim. Tá? E tem gente que diz assim, os dias estão muito iguais, não tem nada sobre o que escrever. Escrevam sobre outra coisa. Inventem uma história. Porque em cada coisa que vocês escreverem, vai aparecer esse período de vocês. Matheus? Oi, prof. O que tu tá fazendo, Matheus? Eu tô na aula, tô prestando atenção. Que legal. Tá bom? Agora voltando pro nosso livro. Deixa eu ver que horas são. Tá quase na hora, né? Vocês leram o trecho combinado? Até a página 21? Sim. Sim? Tá. Para nossa próxima segunda-feira, vocês vão ler o próximo capítulo, que é até a página 31, tá? Que vai falar, o título deixa eu ver se dá para ver onde eu tô. O título é o nome de 2 personagens de uma história que o guri vai desenhando para a irmã dele. Tá? Então, vocês leiam essas páginas, anotem aí. É até que página, prof? 31. E agora, eu queria que vocês abrissem na página 21 mesmo, no último parágrafo.
Tá todo mundo com o último parágrafo? Eu tô aqui. Bom, por que o menino saiu dizendo que caiu da escada? Porque Pra a não irmã apanhar dele. mais. Não, a irmã dele não, qual não? Para não Aquele. apanhar mais, o Matheus disse, né? Para que mais? Por causa que ele tava com vergonha pra não abrir. Aham, também por vergonha, né? Mas eu não entendo, mas ele tava mijado, como é que ele mijou na caindo da escada? Por que será que ele se mijou? Não, porque ele tava com medo na hora que ele tava apanhando, mas tipo, não caindo da escada. Foi uma mentira mal contada. Ah, entendi. Sim, e é claro que a pessoa diz cair da escada, mas os outros já desconfiam que não é, porque quando a pessoa cai na escada, o tipo de marca que fica no corpo não é igual a quando levou uma surra, né? Uhum. Roxo no olho, mas é aquela mentira que ele diz, sabe que não vão acreditar, os outros não acreditam, mas deixam por isso mesmo, para não humilhar ele, né? Mas o professor deu para. Qual foi a frase do professor que deu para ele, que ele mostrou que ele não estava acreditando? Ouvi outros garotos com você. Aham. Tá? Isso aí ele se dá conta. Bom, se a pessoa caiu na escada, tinha outras pessoas junto, e agora tu tá aí sozinho, tem coisa errada aí, tá? E no último parágrafo diz assim: quando empurrei as portas, saindo no corredor do primeiro andar, eu quase esperava ver Gertz e a matilha de lobos à minha espera. Felizmente, o corredor estava misericordiosamente vazio. Meu corpo reagiu com um estremecimento de alívio. Um soluço escapou de minha boca, vindo das profundezas do meu corpo. Eu ansiava por chorar, pôr tudo para fora, mas engoli essa urgência e enterrei novamente em minhas entranhas. Eu precisava chegar em casa. Já estava atrasado 1 hora. Cuspi o dente e um jato de saliva ensanguentada na sarjeta e saí correndo. Primeiro, se o dente caiu, já falei disso com vocês, né? O que ele devia fazer com o dente? Guarda. Guardar. Pode até colocar de volta na boca, colocar no lugar, mesmo que fique torto. Se um dia isso acontecer com vocês, tá? Coloca de volta, mesmo que fique torto, mal colocado, e depois o dentista, é mais fácil ele arrumar o dente que já está no lugar do que nada. Que deu uma agonia em vocês? O dente. E como é que essa palavra misericordiosamente se formou? Não sei. Misericórdia. Uhum. Deu mente, que eu não sei. O que é o mente? Sim, Arthur. Sufixal. Tá? Sufixal, derivação sufixal. Aliás, são vários sufixos, porque tem miséria, misericórdia e misericordiosamente. Tá? Outra coisa, eu queria que vocês percebessem, na quarta linha de baixo para cima, diz assim: eu ansiava por chorar, por tudo para fora. Por que um desses por está com acento e o outro está sem? Porque eles significam coisas diferentes. Aham, muito bem. Qual é a diferença entre eles? O pôr com acento é no sentido de colocar. Que classe de palavras é essa, Luísa? Não sei, prof. Colocar e pôr são? O Arthur já respondeu ali. Esqueci, Verbos, tá? E o outro por é uma preposição. Então, esse é um acento diferencial. Ele vai mostrar a diferença entre um verbo e uma preposição. Na hora de pronunciar, a gente costuma pronunciar mais forte o verbo, e a preposição a gente quase pronuncia como se fosse um U, né? Por aqui, por ali, quase é o som de um U. E a última coisa que eu quero perguntar, a minha espera.
A minha espera. O que aconteceu com a palavra espera? O que ela era antes de virar esse substantivo aí? Da onde verbo. também era um verbo, o verbo esperar, que virou o substantivo abstrato à espera. Que formação é essa? Que processo foi esse? Quando um verbo dá origem a um substantivo abstrato. Leiam ali, então. O Arthur já está repetindo. Derivação regressiva? Sim. Regressiva quando um verbo dá origem a um substantivo abstrato. Então, ele perde uma letra, ele passa a ser o nome daquela ação, né? Que é o que aconteceu ali. Tá? Anotem de novo. Quer dizer, anotem, para quem não anotou. Ler o capítulo até a página 31 para segunda-feira. Tá bom? São poucas páginas, ainda por cima tem uma parte inteira que é desenho, em quadrinhos. Eu preciso que aquelas pessoas que não abriram a câmera abram aí só para dar oi. Henrique, Yasmin. E quem era o outro? Henrique e Yasmin. Antes que a aula acabe. Não tem câmera. Henrique, tu tá falando com o quê? Celular? Computador. Tá, e a Yasmin? Yasmin não tá na chamada, prof. A Yasmin não está, não veio, então ela entrou, mas ela nunca me Ela respondeu. entrou, mas ela saiu há, sei lá, 1 minuto. Tá. Então, até segunda, passem bem, mandem as coisinhas. Quem está acumulando tarefa e não mandou, pode mandar foto. Tiago, manda foto só do diário. Tá bom? Fiquem bem. Tá bom, beleza? Vou parar a gravação. Tchau. Tchauzinho.